falar de um assunto relativamente polêmico que volta e meia eu falo aqui no meu canal secundário. Eu tenho até um vídeo fazendo react a isso já, que é sobre como as pessoas conversam sobre o mercado nacional de jogos independentes. E eu queria poder tirar a dúvida de vocês do chat sobre isso, de qualquer coisa que vocês tenham, né? De como funciona uma publisher, por que brasileiro só faz jogo de pixel art, brasileiro só faz jogo de plataforma, será que isso é verdade? Eu queria que vocês perguntassem as dúvidas de vocês para eu poder explicar e aproveitar para falar como é que funciona de fato o mercado de jogos e as razões de algumas coisas que vocês podem ter dúvidas e que volta e meia acabam aparecendo em discussões de pessoas que não estão tão ligadas assim nessa área, né? Então, eu acho que uma coisa interessante de começar a falar é para que serve uma publisher de jogos. Eu vejo que muita gente acaba falando, publisher só atrapalha, né? A gente tem experiências ruins com algumas publishers de jogos que a gente gosta, e a gente fica, nossa, publisher só atrapalha, publisher não serve pra nada. E, cara, tem publishers ruins no mercado, assim como tem publishers boas, né? Toda profissão, você vai ter profissionais bons e ruins, né? Mas para que serve uma publisher? Cara, normalmente a publisher lida com 4 áreas principais. Porting. Fazer port é muito difícil e muito caro. Você pode ver que a maioria dos jogos não vai para videogame. Por quê? Porque você transferir um jogo do PC para o console é difícil. Não é tão trivial, não é apertar um botão. Isso exige uma equipe de profissionais para fazer, ou um profissional muito capacitado, que vai ajustar seu jogo ao videogame. Isso envolve refatoração de várias partes do código, envolve mudança de como o código foi feito, porque para videogame você não tem mouse, e aí você precisa do mouse do PC, como é que faz? Envolve diversas questões de como os sistemas se comunicam e também otimização, né? Enfim. Uma publisher mexe com isso muitas vezes como parte principal da publisher, fazer o port para videogame. As outras áreas que a publisher faz muito é marketing, que vocês devem saber também, né? Marketing é um negócio muito caro e muito difícil de você ter acesso às pessoas corretas. Tipo, hoje em dia, com muitos youtubers e tal, a gente vê eles publicando o jogo e ganhando milhões de reais. Só que, pô, quando o youtuber tem, sei lá, 1 milhão, 2 milhões de inscritos, é muito fácil, né? Mas e quando você é um Zé Ninguém? Pô, será que é fácil fazer um marketing quando você não é ninguém? Então, uma publisher, ela ajuda muito isso porque ela tem condições de pagar firmas de propaganda, ela tem contatos com pessoas relevantes do mercado que podem te ajudar a conseguir mais propagandas e tudo mais, né? Porque a criação de comunidade para um jogo indie é extremamente importante, mas mesmo que você crie uma comunidade com, sei lá, 5 mil seguidores no Twitter, bota aí, que é um valor razoável, né, para um projeto independente de uma franquia nova, que nunca foi lançado, por pessoas anônimas, né? Cara, não é o suficiente para você viver disso. Porque o jogo, você vai deduzir a taxa da Steam, o imposto, né? E o tempo todo que você ficou sem ganhar nada para produzir o jogo, ou produzindo o jogo muito devagar. Então, o marketing, ele é essencial e a publisher tem condições de fazer esse marketing melhor. E até, vamos ser sinceros, muitas vezes os desenvolvedores não querem necessariamente aparecer ou lidar com o marketing. Eles fazem porque às vezes é necessário, né? Mas quando alguém especializado pode mexer nisso, é muito melhor. Então, uma publisher mexer com isso também é importante, até porque muitas vezes a publisher ela vai alcançar mercados que você não alcança. O que eu quero dizer com isso? Anúncios, a gente é uma publisher brasileira e a gente está pegando jogos brasileiros. Nosso foco no momento são esses jogos brasileiros, é fazer esse jogo se disseminar no Brasil, mas não só no Brasil. A gente quer fazer esses jogos ficarem populares em outras áreas do mundo também. Estados Unidos, Europa, Ásia, e a gente vai ter as nossas estratégias para isso nos momentos devidos, né? A gente quer chegar lá. Talvez a gente não consiga chegar da forma que, pô, grandes publishers chegam, caraca, a EA chega lá destruindo todo mundo. Talvez a gente não consiga fazer isso, mas a gente está procurando fazer o melhor possível para fazer com que esses jogos ganhem mais público, né? Então, isso também ajuda muito os desenvolvedores, porque você conseguir outros mercados em outros países e outras regiões do mundo não é fácil, né? E uma publisher pode ajudar muito. Ela pode salvar seu jogo, pode matar o seu jogo. É um negócio complicado.
A publisher muitas vezes também lida com controle de qualidade, porque você tem equipes que jogam esses jogos e programadores que revisam os códigos do jogo para ver se está tudo funcionando. Né? Então é um trabalho mais especializado que ajuda o jogo a funcionar em diversas plataformas diferentes. E é outro trabalho que é bem importante, apesar das pessoas não darem muita moral na maior parte do tempo. E, por fim, isso tem a localização, né? Você tem a tradução e localização para diversos idiomas diferentes. E um desenvolvedor solo até pode fazer para alguns idiomas, mas não é tão trivial assim, né? Gasta tempo, gasta ajuste, gasta consultoria, gasta um monte de coisa. Então, essas são 4 características muito importantes que uma publisher tem. Agora, né? O que adianta ter uma publisher no Brasil? Porque, caraca, o brasileiro não compra jogo brasileiro. Isso é verdade? Olha, na minha experiência pessoal, existe uma resistência incomum de brasileiro quando eles veem outro jogo brasileiro. Eu já fiz esse teste não só com jogos, mas com mangás, histórias que eu participei, onde eu, com essas histórias, fiz sucesso nos Estados Unidos, na Europa. E no Brasil, as pessoas que leram em sites tiveram uma baita resistência, queriam criticar demais, queriam falar mal ou não queriam... Pô, por que isso aqui não é o novo mangá inovador da Shonen Jump? Entendeu? Enquanto os outros lugares do mundo era, nossa, que história legal, divertida, gostei muito, vou continuar acompanhando. Isso tinha números absurdos, né, nessas histórias que eu participei. E aqui no Brasil, isso acontece parecido com o jogo também. Você vê vários jogos brasileiros que lá fora são valorizados ou são discutidos. E caraca, que jogo legal, os caras dão uma chance. E aqui no Brasil o povo meio que torce o nariz. Então, brasileiro realmente não compra jogo brasileiro? Cara, eu não acho que seja uma verdade absoluta. Mas eu acho que existe uma parte do público que tem uma rejeição a produtos brasileiros mesmo, por associar ele a diversas coisas. Tipo, você associa que se é um brasileiro que fez, então é mal feito. Se é brasileiro que fez, então tem... É só pra ganhar dinheiro fácil. Porque a gente teve uma cultura de jogos brasileiros antigos, memes, né? Que iam por essa pegada de jogos toscos ou jogos fáceis de se fazer, que se vendiam através de algum meme ou onda do momento. Isso não é negativo. Tem todo tipo de jogo para todo tipo de gente. Mas eu acho que algumas pessoas ficam com alguns exemplos negativos na cabeça, ou de jogos brasileiros que deram errado, jogos brasileiros que deram golpe em financiamento coletivo ou em pré-venda. E aí as pessoas acham que todo o mercado é assim. Quando você olha o mercado americano, europeu e asiático, essas mesmas tretas acontecem. Só que as pessoas lá sabem, tá, esse cara é um filho da mãe, não vamos mais associar com ele, vamos focar nos outros que fazem um trabalho bom. Aqui no Brasil parece que se espalha como uma mancha, né? Tipo, todo mundo que faz jogo no Brasil tá querendo dar golpe em você. Então, eu acho que existe essa percepção de algumas pessoas no Brasil. Não todas, mas algumas pessoas. Só que essa questão de brasileiro não comprar jogo ou não comprar jogo brasileiro são 2 distinções importantes de fazer. O Pirate Software, que é um desenvolvedor de jogos lá da gringa, ele falou sobre a questão da pirataria, esse vídeo viralizou muito. Ele falou que quando ele botou preço regional no Brasil, o Brasil virou um dos maiores compradores do jogo dele. E falou, cara, os brasileiros são muito apaixonados por jogos, mas eles não têm condição financeira de comprar. Então quando eu ajustei o preço, todo mundo veio comprar, porque eles queriam apoiar e queriam jogar da forma oficial. E não só piratear. Então isso mostra que, brasileiro, na verdade, compra jogo. Se ele tem a acessibilidade para esse jogo, ele vai comprar esse jogo. Isso é a parte importante da Nuntios, né? Nossos jogos estão variando aí de R$10 até R$30 no momento, né? Jogos com qualidade, mas que tem um preço consciente em relação ao tempo de jogo dele, ou ao que vocês precisam economizar para comprar um jogo. Porque, mano, um jogo de R$30 é um investimento muito menor do que um jogo de R$300, né? Porque a galera às vezes fala, jogo brasileiro só quer te dar golpe, jogo brasileiro é feito nas coxas, é coisa do tipo, né? Mas aí quando você vê, o jogo AAA é um caça-níquel. O jogo AAA de algumas empresas, ultimamente, é um jogo de R$300 a R$400, que vem completo, que eles te vendem um monte de microtransação, gacha, loot box, pra conseguir coisas que eram pra estar no jogo base,
e ele obriga você a ficar online o tempo todo e comprar um Season Pass. E é o mesmo jogo da versão passada, só com algumas leves atualizações e uma mudança de nome. E aí, quem que é o verdadeiro caça-níquel, né? O AAA ou o jogo indie? Então, assim, eu acho que o cenário de jogos aqui no Brasil é complicado, porque ao mesmo tempo que as pessoas não têm dinheiro para comprar coisas muito caras, porque o brasileiro não tem muito dinheiro disponível, porque a gente paga muito imposto, porque aqui no Brasil tudo bagunçado, porque é um monte de problema, e o brasileiro não tem dinheiro disponível para gastar em arte em geral. Então o brasileiro tende a procurar arte de forma pirata, né? Anime pirata, jogo pirata, e acaba não dando valor a coisas culturais porque gasta dinheiro. E você está preocupado em comprar carne que tá caro, café que tá caro, entendeu? Então o brasileiro ele sempre se preocupou muito em sobreviver. Isso faz sentido. E você vê que países que podem gastar muito em arte, o americano e o europeu, por exemplo, o americano e o europeu faz muita comissão de desenho, né? O brasileiro não tem tanto esse costume de fazer comissão de arte. Por quê? Porque, porra, como é que você vai gastar R$ 500 no desenho se você não tem nem R$ 500 pra comer? Entendeu? Então, são discussões complexas que envolvem diversos aspectos sociais e culturais diferentes, econômicos também. Só que aí vem um outro negócio, que é o famoso efeito mamada. Né, o famoso efeito manada, que é o seguinte, porra, meus amigos compraram esse jogo genérico AAA de R$ 300, R$ 400. E tá todo mundo jogando junto. Eu vou comprar esse jogo pra jogar junto e ficar dentro das conversas, ou eu vou comprar 10 jogos indies que só eu vou jogar e eles não vão conversar comigo sobre isso. Isso é outro ponto que importa. Né? A condição cultural e a percepção social que você pode gerar através de círculos de amigos é importante. Todo mundo quer se sentir incluído e fazendo parte da roda, né? E aí você junta isso com a validação de marca e a validação de preço, você entra em uma questão mais profunda que é o seguinte. Se você vai gastar R$ 400 num jogo AAA que é a mesma coisa todo ano, você já sabe o que esperar. Você vai pagar R$ 400 por aquela experiência que você já sabe como é que vai ser. Mas se comprar 10 jogos indies de R$ 40, talvez eles não sejam todos da mesma qualidade que você espera. E você pode ficar inseguro com isso. É uma insegurança que não faz o mínimo de sentido. Porque provavelmente você vai tirar muito mais valor desses outros jogos que são feitos com carinho, dedicação e qualidade do que o jogo AAA que os caras refazem tudo, pegam tudo de antes, botam um shader novo, tira conteúdo e te vende mais caro. Mas o fato do jogo ser caro também, R$ 400, por exemplo, um jogo AAA com gráficos ultra realistas, que é a maior forma de enganar as pessoas, né? O gráfico é realista, logo a pessoa imagina que o jogo é bom. Onde já se viu isso? Mas acontece. Né? Então, você tem o jogo de R$ 400 com gráfico realista, e aquilo tem uma proposta de valor aparentemente maior. Não é maior, mas você acha que a qualidade daquilo é maior. Por quê? Porque aquilo tem uma fidelidade gráfica teoricamente maior, mesmo que seja artisticamente morto. E tem também um preço alto que você acha que está fazendo um investimento, cara. Você não está investindo no jogo, você está comprando. Então, tudo isso eu acho que acaba se misturando com essa questão de brasileiro não gostar muito, alguns brasileiros não gostarem muito de jogos nacionais. Porque muitas vezes aqui também, alguns, além dos jogos em relação a meme que se destacam, né, ou se destacavam no passado, muitos jogos acabam sendo financiados por editais culturais. E aí, naturalmente, precisa de uma questão cultural no jogo. E aí muitas pessoas acham, novamente, está tentando forçar a cultura brasileira. E alguns brasileiros têm uma relação complicada com a cultura brasileira, né? Então tudo isso gera uma bola de neve, uma situação complicada. Mas eu não acho que isso seja definitivo. Porque eu acho que, além de tudo, jogos bons vendem. Pode demorar para vender, mas vendem. Porque o jogo é bom. Independente do que o desenvolvedor acha, independente do tema do jogo, independente de um monte de coisa. Se o jogo está dentro do seu nicho e ele é bom, você vai gostar. Claro, você pode não comprar ele por diversos motivos. Mas
se ele é bom de verdade, não dá pra reclamar. Pode falar, cara, não foi minha praia, mas o jogo é bom. Então, o trabalho de uma publisher, muitas vezes, é fazer isso. É pegar esse jogo que é bom, que não teve o destaque merecido, e dar destaque pra ele. Então, essa é uma parte da discussão que eu queria trazer. Não é a única, mas é uma parte que eu queria trazer, e não acabou ainda também, sobre essa questão de mercado brasileiro. E aí tem vários outros tópicos pra gente conversar. Ah, brasileiro só faz pixel art, só faz plataforma. E será que isso é verdade? E se for verdade, por que é verdade? Né? Por que brasileiro não faz um jogo ultra realista igual Call of Duty, Assassin's Creed, Red Dead Redemption? Por quê? A gente pode conversar sobre isso também. Mas antes de continuar a conversa, eu quero saber, vocês aí do chat, que dúvidas vocês têm sobre o mercado brasileiro, sobre publisher, como é que funciona? É difícil vender o jogo no Brasil? Tem muito imposto? Eu quero saber o que vocês acham. E me falem suas dúvidas. Você tinha comentado que praticamente metade do orçamento do Pocket Bravery foi gasto em impostos. Poderia falar melhor como foi isso? O PK Gantz, não tem muito o que falar além disso. Metade foi imposto. Todo serviço ou produto que você utiliza tem imposto. Ao todo, você vai ver que a média daquilo ali foi 50%. 50% do valor gasto de investimento no Pocket Bravery foi imposto. Aí você me pergunta, narrador, como é que faz para fazer um jogo bom no Brasil se metade do valor que você vai gastar com o jogo é imposto? Te digo, é difícil. Porque quando você tem que gastar metade do seu orçamento em imposto, cara, você podia fazer 2 jogos da mesma qualidade. Você podia fazer um jogo muito melhor, mas você gastou em imposto. E aí quando você vê os desenvolvedores menores soltando jogos mais simples, mas com muita paixão, muito carinho, muita qualidade, esmero, experiências fechadas, gostosas de jogar, e fala, nossa, que jogo rápido, nossa, que jogo... cara, por que esse jogo não é igual? Porra, o novo AAA. Cara, em partes, tem vários fatores, né? Tamanho de equipe e tal. Mas tudo, muitas vezes, boa parte da qualidade dos jogos não é... Tipo, não é tão fácil achar jogos de altíssima qualidade no Brasil, porque metade do valor que você paga pra produzir o jogo é imposto. Por que você acha jogo bom nos Estados Unidos, na Europa, em algumas zonas? Por quê? Porque são zonas onde, além de vários outros fatores sociais, culturais, econômicos, você tem uma facilidade de empreender e criar esses projetos, contratar profissionais e investir muito dinheiro no jogo e não em outras coisas em volta do jogo para sobreviver. Seja, imagina que você mora num lugar onde o almoço farto é 10 reais. Você come todo dia, né? Você almoça uma vez por dia, come todo dia, bota no mês 300 reais. Legal, né? Agora, se você aumentar o valor desse almoço para 40 reais, as coisas começam a sair de controle. Então, até elementos do dia a dia afetam o quanto um desenvolvedor pode investir naquele projeto, porque ele está gastando dinheiro para sobreviver. Então tem zonas específicas do mundo, ou países que têm situações econômicas melhores, muitas vezes também. Aqui no Brasil o nosso maior problema é imposto, né? Que faz a diferença. Então, por que é difícil achar tanto jogo com a qualidade do Pocket Bravery, por exemplo? Porra, porque o nível de investimento para isso foi astronômico. Então, não é desculpa para um jogo sair ruim. Não é. Se o jogo saiu ruim, infelizmente. Mas as pessoas começam ou fazem coisas com etapas diferentes, com situações diferentes. Isso não justifica um projeto ruim, mas eu acho que ajuda você a admirar mais projetos bons. Porque você sabe que diferente do cara que teve tudo na mão lá na Europa, nos Estados Unidos para fazer o jogo dele, aqui no Brasil o cara teve que pular 1 trilhão de obstáculos e mesmo assim fez um negócio bom. Aí você imagina se o cara não tivesse esses obstáculos. Por isso que eu acho muito legal acompanhar desenvolvedor independente. Porque os caras fazem milagre com muito pouco. Então se eles conseguem ter uma chance de você ver o jogo deles, não tô falando de comprar. A coisa mais importante para o desenvolvedor independente é você ver o jogo dele. Você pode ver e falar, que lixo. Tá bom, você viu. Os indies querem que você veja eles. E se pessoas suficientes verem o jogo, isso pode ser a chance que o desenvolvedor precisa para continuar esse projeto dele e de fato começar cada vez a fazer mais sucesso. Porque se ele tiver sucesso em um, isso pode ajudar no sucesso do outro e por aí vai.
Não, todo mundo apanha pra cacete, ô Mamax. Isso é normal. Normal. Mas eu duvido se você botar um gringo pra fazer o projeto dele aqui no Brasil, se ele não vai pedir pra sair em 5 minutos. Simples assim. Simples assim. Porque aqui no Brasil, porra, tem coisa que tem 200% de imposto em cima, 100% de imposto em cima, 60% de imposto em cima. O cara vai almoçar, o cara já vai estar fudido. O cara já vai ganhar... Ganhando em real, né? Não tô falando pra ele ganhar em dólar e vir morar aqui no Brasil, porque aí a diferença cambial ajuda. Mas tô falando, tipo, o dia a dia aqui do Brasil, né? Então assim, normalmente, desenvolvedor de jogo não faz jogo pra ganhar dinheiro aqui no Brasil. Se ele quisesse ganhar dinheiro, porra, ele ia ser programador em alguma empresa, algum banco, caralho. Se um desenvolvedor tá fazendo jogo aqui no Brasil, cara, é porque ele gosta. É porque ele tá fazendo aquilo ali de amor mesmo. Isso justifica um jogo ruim? Não. Mas saiba que muitas vezes um desenvolvedor aqui no Brasil faz tudo sozinho. Ele não pode ter uma equipe. Ele faz aquilo no tempo livre, 3 horas por dia, 3 horas por semana. Às vezes demora anos pro jogo sair, muitas vezes por causa disso. E quando ele vende, ele quase não ganha dinheiro. Mas ele quer fazer não só para ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro é bom. E se ele pudesse manter uma carreira com isso, com certeza manteria. Mas quem cria tem impulso de criar. Quem se bota pra se ferrar todo dia fazendo um negócio que é tudo na contramão do Brasil pra fazer um jogo, é porque a pessoa realmente gosta do que tá fazendo. Então, eu acho que é muito importante no trabalho da Nuntius, em geral, começar a mostrar como que projetos sérios eles são feitos com carinho, qualidade, competência, foco, e eles buscam ser produtos comerciais competentes. Mas que essas pessoas, elas não estão só fazendo esses jogos para ganhar um dinheiro rápido e ir embora. Vender vários joguinhos pequenos. Porque isso também não é negativo, tá? No Brasil tem muito desenvolvedor que faz joguinhos pequenos e sobrevive disso. Porque é uma estratégia como qualquer outra, ainda mais em um país complicado como o nosso. Afinal, o que você prefere? Imagina você tem, sei lá, 10 mil reais guardado. Você quer começar um projeto de um jogo que vai demorar 2 anos e meio pra sair, e com certeza vai atrasar, porque sempre atrasa, ou um jogo que você vai fazer em 5 meses, 6 meses, e já vai pro próximo, e vai ganhar uma grana de novo e ir pro próximo. Pô, 6 meses ganha uma grana, recupera, mais um, pá, assim você sobrevive, tá de boa. Mas se você ficar 2 anos e meio num jogo, pode dar merda, acabar o dinheiro, o jogo ficar ruim, você errar alguma coisa, o escopo crescer, você ficar doente, enfim. Então, é normal que as pessoas... que existam várias estratégias, né? E conforme as pessoas tomam riscos para fazer um produto de qualidade, é legal a gente ficar de olho para ver se o produto é bom mesmo. Dá uma moral. Caraca, legal. Porque acompanhar no Twitter e no Instagram não vai fazer seu dedo cair, né, pô? Não vai gastar dinheiro da sua carteira. Diferente de se você for seguir um AAA aí, que é provável de que se você seguir um AAA, ele já vai te pedir uma microtransação. Cara, pior que hoje, o mundo indie tá lotado de Metroidvania genérico. Jogo genérico de vários estilos sempre teve. Hoje em dia a gente tem mais jogos de fã porque a produção de jogo foi muito barateada e ficou acessível graças a diversas engines, conteúdo no YouTube e coisas do tipo. Tem jogo, entre aspas, genérico de alguma coisa? Tem. E eu te pergunto, qual o problema? O que é um jogo genérico? É um jogo que roda mal, que joga mal, tem game design ruim? O que é um jogo genérico? Vamos dizer aqui que um jogo genérico é um jogo que não inova. É um jogo que ele tá... ele não inova em questão artística, ele não inova em questão de gameplay, ele não inova em nada. Mas se ele for um produto com uma coesão artística bacana, um gameplay divertido, uma historinha legal e um preço acessível, qual que é o problema? Pô, se você jogou, por exemplo, Mega Man e curtiu muito, por que se você jogar um jogo de fã de Mega Man, de um mod, um ROM hack de Mega Man, é legal, e você jogar um jogo inspirado em Mega Man, virou cópia, virou genérico? Fora medida... O que mais tem é AAA genérico também, tá? O que mais tem é jogo que, porra, se vende com gráficos incríveis, é o gráfico padrão da Unreal 5 com shader de luz genérico de todos os outros jogos que você vê por aí. Então assim, eu acho muito estranho que, tipo, pra jogar um ROM hack de Mega Man, de Castlevania, todo mundo acha muito top.
E aí quando esse mesmo desenvolvedor vai lá e faz o Castlevania dele, as pessoas falam, jogo genérico. Aí você fica, pô, mas... Ah, o jogo tem a mesma identidade de Castlevania, mas o gameplay é bom também. E assim, eu acho que seria entendível se o cara cobrasse R$500 pelo jogo. Mas normalmente esses jogos estão aí por R$40, R$30, R$10. E aí você vai lá e joga uma experiência bacana, com um tempo legal, que tem uma qualidade boa de gameplay. Pô, se você gosta do Mega Man, do Castlevania, de algum jogo, e alguém faz um outro... E outro fã desse mesmo jogo que você ama, fala, eu amo tanto esse jogo que você também ama, e eu quero fazer... eu quero me expressar através desse jogo, criando um ROM hack ou um outro jogo que é muito inspirado nele. E nesse jogo que eu sou inspirado nesse clássico, eu vou aprender. Eu vou aprender a fazer pixel art, eu vou aprender a fazer 3D, eu vou aprender a fazer game design, eu vou aprender a fazer música, eu vou aprender a fazer história, eu vou aprender a programar. E vai ser esse projetinho. Ele não é inovador, mas ele também não tem um preço colossal. E aí depois que eu aprendi isso, no próximo eu posso arriscar mais. E evoluir mais. E além de só ser uma referência, eu absorver isso e criar uma identidade mais próxima da minha. Pô, eu acho esse processo mágico, cara. Eu acho esse processo mágico. E eu pessoalmente não entendo quem vê jogo indie e fala, ah lá, outro Vampire Survival, ah lá, outro Metroidvania, ah lá, outro Mega Man. Tipo, ok. São jogos realmente muito inspirados, às vezes, pô, bem parecidos mesmo, com algumas pequenas mudanças, alguns ajustes de qualidade de vida. Mas se você ama um jogo e você já exauriu aquele jogo, já jogou tudo, por que outro jogo que segue a mesma proposta e também tem a mesma perspectiva de você como fã, de cara, eu adorei esse jogo e eu quero expandir ele um pouco mais para outras coisas diferentes? E tá aqui um preço baratinho pra você experimentar ele e me ajudar, tipo, e você pode comentar comigo, estar próximo de mim pra poder falar o que pode melhorar e deixar o jogo cada vez melhor e evoluir e eventualmente no futuro, pô, vir um jogo melhor ainda. Cara, eu acho isso muito legal. Então, eu sempre... Como que eu posso dizer? Então, eu acho que a gente tem um tribalismo de tipo, ai, eu gosto de Zelda, então eu não vou jogar nada que se parece com Zelda porque eu só gosto de Zelda. Pô, não deveria ser o contrário? Não deveria ser o contrário? Você procurar outros produtos legais, próximos a Zelda, às vezes feitos por outros fãs de Zelda, que fazem um negócio legal, de forma acessível e divertido. O negócio é que a maioria das pessoas só vê um vídeo do jogo e fala, ah, é uma bosta. Você pode fazer isso? Pode. Pode. Se o jogo não tem um trailer bom pra te vender, acontece. O oposto também acontece. Tem um monte de jogo AAA que tem um trailer, caraca, cinemática, e aí vem o gameplay é uma bosta. O jogo é uma bosta, repetitivo, vazio pra caralho, cheio de microtransação, tu anda, 50 minutos, nada acontece, feijoada. E o povo bate palma. Porra. Por quê? Ah, porque é da franquia que eu gosto. Então você não gosta de videogame, você não gosta de gameplay. Você gosta da franquia. E tá tudo bem. Então, o que eu acho que é legal é o seguinte. Trailer é muito importante. E tem que vender a experiência do jogo. Tem que vender a sensação de jogar aquele jogo. E tem jogos que não vão ser sua praia. É normal. Só que o povo, eu acho que fica muito bitolado. De tipo... Por gostar muito daquilo, eu não quero saber de nada que é parecido com aquilo. Eu não entendo. Eu não entendo, pessoalmente. Que outras dúvidas que vocês têm? Como é o processo para colocar os jogos à venda na Steam e consoles em geral? Eles pegam uma grande parte do valor? Se eu não me engano, a Steam pega 30%. Steam e Cell. A Steam pega... Cadê? Game e Steam. Eu acho que é 30% que a Steam pega. Steam... taxa de venda dos jogos. Agora eu não tô achando. Aqui, a Steam cobra uma taxa base de 30%. Já tem...
você já vai ganhar 70% do seu valor do jogo. Aí chega no Brasil, o governo pega mais 50%. Bom demais! Então assim, você bota lá, você tem que preencher várias coisas. Nos consoles é mais chato ainda do que na Steam, você tem que seguir várias burocracias. E os consoles pegam uma porcentagem ali também. Os consoles, especificamente, eles fazem várias análises no seu jogo. Tem que estar seguindo diversas diretrizes diferentes. Não, 30% é que a Steam pega, né? Tem taxa do governo americano se o jogo for comprado em território americano também. Mano, é tudo pra... Entendeu? E perguntaram aí como entrar no Game Pass. O Game Pass que tem que chamar você pra entrar nele. Aí esses serviços de Game Pass ou do PlayStation também, eles pagam um montante pra você, tipo, toma aqui $1 milhão e deixa seu jogo no Game Pass. É como se ele comprasse várias cópias do seu jogo, entendeu? Ah, como é a visão dos gringos em relação aos jogos brasileiros? Se tem alguma rejeição, ou se ele for bom, eles gostam. Gringo não tá nem aí se o jogo é brasileiro ou não. Gringo se preocupa com o seguinte: o jogo é bom? É bom, tô jogando, tô comprando. Então tem uma quantidade enorme de jogos brasileiros que fazem sucesso lá na gringa. E ninguém sabe, porque brasileiro não liga muito pra jogo brasileiro, né? Tipo, eles não procuram saber sobre o brasileiro. Talvez por todos esses motivos que eu falei antes, o brasileiro ele só queira ficar naquela bolhazinha dos famosos e populares. Mas é uma condição de país com a economia zoada, né, pô? Você fica refém de poucas opções porque você sente que você não pode gastar muito dinheiro. Conhecer coisas novas é mais difícil. Me diz aí, chat, quem já passou por isso? Você queria comprar uma pizza. Você estava com vontade de pedir uma pizzaria nova. Mas você olhava as outras pizzarias e fala, cara, parece até gostoso, mas é meio caro. E se for ruim? Porra, eu vou gastar dinheiro à toa, não posso gastar dinheiro à toa. Deixa eu pedir na mesma pizzaria que eu peço sempre. Independente se é uma pizza ou outra coisa, né? Um hambúrguer, um sanduíche, sei lá. Um prato de almoço, uma marmita. Acho que todo mundo já passou por isso, né? Você não pode nem se dar o luxo de experimentar coisa nova porque você não pode gastar dinheiro à toa. Então... É complicado. Ah, exatamente, Isaías. O Damage é uma prova disso aí. O Damage é um jogo nacional. Que foi sucesso no mundo, principalmente, se eu não me engano, na China, né? O jogo viralizou na China. O Damage foi o primeiro jogo de terror assimétrico do mundo. Ele saiu anos antes de Evolve, de Dead by Daylight. Foi o brasileiro que inventou o jogo de terror assimétrico da forma que a gente conhece hoje. Ninguém sabe disso. Ninguém sabe disso. Olha que doideira. Então, lá fora, as pessoas não se importam se o jogo é brasileiro ou não. Quem se importa se o jogo é brasileiro ou não, ironicamente, é brasileiro. Você se importa se o jogo é indiano? Não, se importa se o jogo é bom. Você importa se o jogo é japonês, chinês, alemão, russo? Não, se importa se o jogo é bom. Mas se o jogo é brasileiro, uma parte do público fica... Imagina se americano se perguntar, se esse jogo é americano? Se esse jogo é americano, por acaso? É uma coisa da nossa sociedade, de diversos outros elementos. Então eu acho muito importante, pelo menos da minha parte, e eu quero botar anúncios, eu imagino que pense parecido. Tudo que eu tô falando aqui é minha opinião, tá? Isso aqui sou eu narrativando. As pessoas na Nutius pensam de formas diferentes, tá? Ninguém na Nutius concorda 100% com o outro. Eu tenho uma visão diferente sobre marketing do que outra pessoa, eu tenho uma visão diferente de política do que outra pessoa, eu tenho uma visão diferente de como um jogo deve ser de outra pessoa, eu tenho uma visão diferente de mercado de outras pessoas. Na Nutius, não só a quantidade de devs variados que a gente tem, que são pessoas que pensam diferente, olha só, meu Deus do céu, e que estão lá querendo fazer um jogo bom. Os diretores também, cada um se complementa de várias formas diferentes e também pensa de forma diferente. Só que tá todo mundo focado numa coisa só, que é fazer um serviço de qualidade para entregar jogos bons para vocês e oferecer um ambiente e um contrato e uma situação boa para os desenvolvedores para agregar valor a eles, eles sentirem que somos uma publisher de qualidade que eles querem continuar fazendo negócio.
Então, isso acaba... No Brasil também tem muitas bolhas e tretas, né? Tem coisa de política, tem coisa de videogame, quem é nintendista, quem é caixista. Cara, eu acho que eu falo... Assim, isso aqui sou eu falando. Mas, mano, na Nuntius, a gente tá preocupado em fazer uma coisa só. Vender jogo bom. É isso. Como que a gente vende jogo bom? Procurar desenvolvedores sérios, desenvolvedores bacanas, fazer parcerias boas com eles e lançar os jogos com preços acessíveis, preços justos, com suporte bom do feedback para melhorar esses projetos e fazer um marketing legal, fazer vocês conhecerem coisas boas, e é isso. Entendeu? Então, quando vocês verem treta na internet, que teve, pô, na minha própria live, teve treta quando eu tava mostrando anúncios, de gente falando, não sei o que, mano, confia no Narras. Não tem espaço pra picuinha aqui. Não tem espaço pra picuinha. Fazer negócio no Brasil já é difícil pra caralho. Imagina se ficar com picuinha. Então aqui a gente não tem picuinha com ninguém. Vocês vão me ver falando com todo tipo de gente. Gente que você não gosta. Porque às vezes quando eu for pra São Paulo no podcast, que eu pretendo ir pra São Paulo eventualmente, eu vou aparecer em vários podcasts. Eu posso aparecer no podcast que você não gosta. Mas porque eu acredito que conversar com as pessoas, mesmo que você discorde delas, é o caminho para você conseguir um ambiente melhor, como um desenvolvedor, como analista de anime, como pessoa, né? Então, e tem gente no meu chat, quando eu falei isso, numa live passada, eu falou, não, mas fulano é isso, fulano é aquilo. Eu falei, cara, eu não tô nem aí pras tretas que os fulanos são. Eu não tô nessas tretas. E eu acho que eu posso ser uma pessoa que vem de fora pra simplesmente mostrar que, cara, nem tudo é treta de internet. No final, tem pessoas atrás da tela. E essas pessoas, por mais que elas tenham tretas com outras pessoas, às vezes, conversando com alguém que tá do lado de fora, esse nervosismo pode abaixar um pouco, pelo menos temporariamente, entendeu? Ali naquele momento. Você conseguir acessar o lado mais humano daquela pessoa e não o lado brigão, vamos dizer assim, né? Então, eu já aviso, tá? Seja você um fã meu do YouTube, seja você ou alguém que tá vendo esse vídeo aqui no corte, seja algum dev da empresa que fez contrato com a gente, cara, eu vou aparecer em podcast, eu vou conversar com a pessoa. E eu vou tentar mostrar como que mais importa, não é necessariamente também as opiniões da pessoa que fez o jogo, ou que fez o anime, ou quem que tá analisando o negócio. É tipo, ver se o negócio é bom mesmo, se a qualidade é boa, se aquilo ressoa com você. Porque se eu for conhecer os meus ídolos, vamos dizer assim, né? Aquela frase, não conheça seus heróis. Pô, imagina a chance de eu concordar 100% com o Eiichiro Oda. Com o Kubotaichi, com o Akira Toriyama, descansa em paz, né? Cara, os caras são japoneses que vivem em outro contexto social, histórico, econômico. Os caras têm imperador lá até hoje. Tu acha realmente que se você fosse conversar com um mangaka, ele ia concordar com você na sua visão de mundo? É muito provável que vocês iam divergir em questões nucleares. Eu não vou nem entrar em temas pesados aqui, mas a gente sabe que o Japão tem uma cultura de aceitar algumas coisas meio barra pesada, né, em certos ramos. E imagina você conversar com o mangaka e falar, não acho que isso tem problema não, mano. O que tem? Qual que é o problema? Tu vai ficar horrorizado. Então, é foda. Só que eu vou conversar com todo mundo pra mostrar o que eu tenho a oferecer de positivo. Pô, análises legais, conversas legais, porque eu não quero dar resposta pra ninguém também, tá? Eu não quero dar resposta pra ninguém. Eu quero dar perguntas. Eu quero perguntas. Eu só faço perguntas. As respostas, vocês que cheguem. Por isso todo mundo fica me xingando de tudo que é nome nos comentários, né? Ninguém nunca chega a uma conclusão. Ninguém chega no consenso do que eu sou. Tá todo mundo me chamando de uma coisa ou de outra. Eu tô tipo, cara, eu não sou nada. Eu aqui na tela não existo. Eu sou a persona feita pra gerar entretenimento, informação e de quebra alguma reflexão legal pra vocês passarem o tempo de uma forma legal. Eu sou vascaíno, pois é. Aí fudeu, mano. Aí fudeu. Aí já era. Aí eu sou sofredor.
Então, além de tudo isso, né? Além de tudo isso, sobre jogos, podcasts e tudo mais, o que vocês têm mais a perguntar pra mim? Sobre desenvolvimento, sobre publisher, sobre mercado brasileiro? Como é o contrato da Nuntius? Tem alguma coisa que você pode divulgar sobre os contratos feitos direto com os devs? Ou como a gente tem um modelo relativamente, não diferente de todo mundo, mas um modelo que a gente tem muito orgulho, que a gente, para começo de conversa, a propriedade intelectual do desenvolvedor é do desenvolvedor. Não fica com a gente. Então o seu jogo é seu. A gente não vai dar pitaco, a gente pode dar sugestões. É o time de qualidade, de controle de qualidade, pode dar sugestões, a galera, ó, que tá com bug, pô, essa feature aqui poderia ser interessante pro seu jogo. O Isaías, né, que tá aí, por exemplo, eu quero até trazer ele um dia pra live, porque ele é nosso chefe do departamento técnico. Mano, pensa num cara sensacional. É o Isaías. Não só sensacional como ser humano, como pessoa, mas como profissional técnico. O cara manja muito. Mano, lá no Discord dos desenvolvedores, a gente tá ajudando a galera a melhorar ainda mais os seus projetos também na parte de programação. Por exemplo, o Isaías estava ajudando e ensinando a galera lá a fazer ranking online, né? Se eu não me engano. Ranking online para os projetos que quiserem adicionar isso como extra. Então a gente não só pega o jogo, faz, fica quieto no nosso canto e tchau pra você, não. A gente agrega outros valores. Pô, olha só. Vamos, esse ranking online você não sabe fazer? Não, a gente ajuda, olha só. Esse SDK aqui da Microsoft, olha só mais ou menos aqui mais hierarquia dos objetos, como é que funciona. Olha isso, olha aquilo. E os desenvolvedores estão trocando ideia lá e se ajudando. Pô, teve outro desenvolvedor lá que tava com uma dúvida em uma configuração da Unreal. E aí um outro desenvolvedor nosso, que é muito bom em Unreal, foi lá e ajudou, falou, não, cara, aqui você usa essa função aqui e resolve. E o cara, pô, valeu, me ajudou muito, foi exatamente isso que eu precisava. Cara, isso também tem muito valor. Né? Isso tem muito valor. Fora que a gente negocia cada contrato de jogo individualmente. Né? A gente vê o que a gente pode oferecer, vê as necessidades da pessoa. Né? E, em geral, a gente não pede investimento da pessoa. Né? Que tem publisher que tem um custo. Né? Você precisa, por exemplo, você tem que pagar 20 mil reais pelo port. Sei lá, tô dando um exemplo aqui. A gente não tem isso. Nosso modelo não entra com custo para o desenvolvedor. A gente diminui a barreira de entrada, diminui a barreira de custo, diminui o impacto financeiro no desenvolvedor, e a gente recupera isso de outras formas depois, tudo devidamente conversado no contrato. Então, se você está desenvolvendo um jogo, tem interesse em mandar pra gente, manda para pitch@nuntiusgames.com. Deixa eu só garantir que é esse mesmo para não estar falando besteira. Isso aí, sozinho tudo é mais complicado, mas unidos estamos conseguindo alguma coisa. Pois é. Deixa eu ver se é esse mesmo. pitch@nuntiusgames.com. Eu acho que é esse, né? Isso mesmo. pitch, P-I-T-C-H, @nuntiusgames.com. Se você tiver um jogo pra mandar, quiser que a gente dê uma olhada, é isso aí. Como é o marketing de jogos no Brasil? Atualmente, grande parte é feita por influencers, mas existe algum outro meio viável? Abutrizada, ótima pergunta. Marketing de jogos no Brasil, você tem várias formas de fazer. Quanto mais dinheiro você tem, melhor, né? Mas o que a gente faz? A gente tem algumas empresas parceiras de marketing e PR, relações públicas, né? Que enviam matérias para sugestão de matéria, informações para sites nacionais e internacionais. A gente focou muito no Brasil nesse lançamento, né? Mas a gente também fez coisa na Argentina e em outros países aqui da América Latina. Para Estados Unidos e Europa, você normalmente, pelo menos o que a gente gosta de fazer, é esperar o jogo estar mais próximo do lançamento para depois fazer, né, um marketing legal para ele lá. Mas aí você tem normalmente intermediários, né? Você tem empresas que são especializadas nisso. Porque imagina você fazer marketing na China. Você sabe fazer marketing na China? Acho que ninguém no Brasil sabe fazer marketing na China. Primeiro, você sabe chinês? Já não sabe chinês. Você tem contato com empresa chinesa pra fazer isso? Porque tudo pra fazer na China tem que ter uma empresa na China que é a sua empresa pra você.
né? É... Você tem que ter esses contatos. Então, uma publisher vai atrás desse tipo de coisa, né? Então, o marketing é feito assim, pro mundo todo. E no Brasil isso acontece também, só que na escala brasileira. Você tem contatos importantes que você tem porque você é influente, tipo eu, o Renato Cavaleiro e tal, que a gente já conhece as pessoas, o Beberão, o Renato, o Coelho do Japão, que já conhece as pessoas e pode dar um migué ali, né? Pular algumas etapas, porque você vai direto na pessoa. Você tem matérias, inclusive, a gente saiu na Noise Pixel, o Cold Bunny saiu na Famitsu, cara. O Cold Bunny teve uma notícia em japonês na maior revista de jogos do mundo. Na mídia mais relevante de jogos do mundo. What the fuck? A gente ficou muito feliz. Do nada. Do nada. Então, o marketing, hoje em dia, marketing de influencer é muito forte. Você pode fazer marketing de Instagram, YouTube, né, que é os ads do Google, você pode fazer também, mas esse aí já são estratégias diferentes. O jogo que saiu lá foi o Cold Bunny, código coelho, em inglês. Saiu coisa no México também, nos Estados Unidos. Então, o marketing é feito mais ou menos assim. Você tem uma agência de publicidade e outros contatos que vão disseminar isso para vários veículos. A gente teve uma nota no Globo, a gente saiu no SBT Games, no Flow e por aí vai, né? Então isso ajuda você a ser notado pelas pessoas que não necessariamente estão engajadas. A galera fica falando de meme, né? Sei que Voxel, IGN. Cara, tudo bem, vocês podem ter as suas opiniões pessoais sobre esses veículos de imprensa, vocês podem gostar, vocês podem não gostar, à vontade. Eu também não vou concordar com tudo que eles falam, é normal ter discordância. Você pode até não gostar mesmo, cara, não vejo mais e tal, tranquilo. Mas esses veículos, eles alcançam pessoas que às vezes não estão ligadas nessas tretas, não estão ligadas em confusão, não estão ligadas no meio indie e vendo tudo que tá acontecendo e acompanhando youtuber e treta o tempo todo. Cara, é a pessoa que vê jogo por cima. Mano, vocês, 250 pessoas que estão aqui, são a exceção da exceção. Vocês são 0,1% do 0,1%. A maior parte das pessoas não acompanha isso. Eu tenho amigos, meus amigos são assim, inclusive. Eu tenho uns amigos que fazem medicina. Cara, o cara só quer chegar em casa, sentar no sofá, jogar o Play 5 dele, acabou. O cara ia jogar Concorde, mano. Eu que fiz ele não jogar Concorde. Eu falei, não, mano, não faz isso não. Ele, por quê, cara? Não, olha só isso aqui. E adivinha o que fez ele não jogar Concorde? Foram matérias de sites maiores falando sobre os problemas de Concorde e tal. E aí eu mostrei algumas coisas pra ele também. Mas ele não seguia ninguém no Twitter, ele não via canal nichado no YouTube. Gente, a realidade é essa. Quem acompanha youtuber é exceção. Então, estratégias de marketing envolvem alcançar... Que assim, alcançar quem você já tem contato não é marketing. Você alcançar as 5 mil pessoas que jogam, que te acompanham no Twitter, não é marketing. O marketing tá em alcançar as pessoas que não te conhecem. Alcançar o cara que é esse meu amigo. Ele chega em casa e quer jogar videogame e fala: ô, mano, tu gosta de Mega Man, né? O cara fala: pô, gosto sim. Pô, se liga só no Cold Bunny. É bem divertido também. Aí ele falou: caraca, esse Mega Man é rapidão, né? Pô, ele tem inspiração em outros jogos e tal. Acho que você não conhece. Pô, não conhecia não, mas achei irado. Vou jogar aqui o Cold Bunny. Pá, e aí joga. Entendeu? Então, tudo isso é muito importante. E uma empresa, mano, igual eu falei, empresa não tem espaço pra picuinha, não tem espaço pra ficar de joguinho. Cara, isso aqui é negócio. Ah, narrador, você falou com tal empresa, com tal site, com tal youtuber. Mano, é negócio. Assim, óbvio que tem situações e situações. Mas a maior parte das situações que a galera arranja problema na internet é por bobeira, vamos ser sinceros, né? Pô, não é que o cara assassinou 3 pessoas, não é que o cara deu uma opinião bosta sobre o jogo. Porra! Aí não quer que fale com o cara? Entendeu? Falar bosta, eu falo bosta o dia inteiro, vocês estão aqui, pô. Então... calma lá, né? Nas, você acredita que o tanto de hora de um jogo é um ponto essencial no número de vendas? Mais ou menos. Hoje em dia, hora de jogo está sendo inflado. O jogo tem
500 horas, mas o jogo tem mapas enormes onde não tem nada pra fazer. Ou seja, é um número inflado. MMORPG tem muito disso, tá? Narrador está falando de X jogo. Não, tô falando de MMORPG, que eu manjo de MMORPG. E MMORPG, o que mais tem é barreira de tempo artificial. Que é o quê? São coisas pra inflar o tempo de jogo que você gasta lá, que não agregam em nada. Por exemplo, você faz 3 raids por dia só pode isso. Por quê? Porque é pra fazer você ficar jogando mais dias, porque senão você vai conseguir tudo num dia só. Tem outras formas de evitar esse problema, mas o povo vai pela mais fácil. Então, hoje em dia isso é muito relevante também, porque, igual eu falei, as pessoas compram um jogo, elas não querem ter um jogo de 10 horas de duração que custou 10 reais e foi muito divertido, uma experiência sensacional. O cara quer comprar um jogo de 50 reais que dura 5.000 horas para ele viciar no jogo, ficar morrendo com elefantias na perna para jogar aquilo, para sentir que ele gastou bem os 50 reais dele. Tem que gastar meus 50 reais bem, tem que fazer valer. Tem que fazer valer. Cara, isso é mentalidade de país pobre. É mentalidade de quem tá fudido na vida porque trabalha e paga metade do salário em imposto. E eu vou culpar essa pessoa? Não vou, cara. Não tem como culpar, cara. Porque a pessoa conta o dinheiro pra jogar a porra do jogo. E o jogo tem que valer pra ela. E tá certo. Por isso que na Nutius a gente lança jogos com precinhos em conta pra você poder jogar, fazer valer o seu jogo e falar isso foi com qualidade e um preço justo. Então, não dá pra culpar quem tá nessa situação. Não dá pra culpar. Mas isso é usado contra essas pessoas. E aí que eu fico puto. Eu fico puto quando o jogo finge valer o seu dinheiro de forma artificial, e aí o coitado vai lá e paga 500 reais, 400 reais no AAA e tá enganando ele. E aí o cara vai lá e olha o jogo indie e fala, não vou pagar 50 reais pra jogar esse jogo aqui, porque ele vai acabar rápido. E o AAA dele não tem conteúdo de verdade, o cara tá fazendo a mesma missão 50 vezes seguidas pra conseguir completar um Battle Pass, que é pra ele ganhar um jogo. Mano, se ele tá pagando um Battle Pass, por que ele tá pagando pra ter que jogar o jogo? Se ele tá pagando que ele ganhe o negócio de uma vez, caralho. O cara tá pagando pra jogar o jogo pra conseguir um negócio que ele já pagou. Maluquice. Battle Pass é um negócio maluco. Entendeu? Mas às vezes o cara gosta exatamente de fazer a mesma missão 50 vezes. Cara, gente vai ter todo tipo. Não tem problema. Não tem problema. O que eu tô falando aqui é um jogo ruim. Acabou. Não tô falando de um jogo bom, um Hades da vida que você joga a mesma fase várias vezes. Eu tô falando de jogo ruim. Um jogo ruim que você tem tarefas repetitivas que não são interessantes. E a pessoa... E desculpa, essa é a minha opinião. Essas pessoas que falam, ai, adorei esse jogo onde você faz a mesma coisa 5.000 vezes, não tem nenhuma variação, é só repetitivo mesmo, pra eu poder conseguir esse item no MMORPG. Conseguir um item que tinha 0,1% de chance de dropar no MMORPG. Eu não acredito que essa pessoa se divirta mesmo. Eu tô incluso, porque eu sou jogador de MMORPG. Você tá viciado na sensação de dopamina que você consegue quando você consegue o item. Não é diversão. É condicionamento. Entendeu? É bem diferente. A pessoa tá condicionada a fazer aquilo. Ela não tá se divertindo. A diversão é uma racionalização da justificativa do tempo perdido naquela atividade repetitiva para conseguir algo que não tem valor nenhum efetivo. Tem valor social, tem valor dentro do jogo, talvez, e tal, um item muito forte. Mas valeu 500 horas da sua vida? Entendeu? Ô Asters, o LivePix tá pausado, tá? Quando eu despausar eu respondo ele. Pode ficar tranquilo e pode parar de spamar, por favor. Senão a gente vai ter que te mutar, tá bom? Uma pergunta legal. Existe algum tipo de impedimento ou incentivo a seguir algum tipo de ideologia ou conteúdo político dentro dos jogos da Nutius? É bom esclarecer pra galera. Cara, essas tretas de política a gente tá fora. A gente não vai maltratar nenhum dev, tá bom? A gente não vai tratar as pessoas de forma diferente, a gente vai tratar todo mundo com respeito, educação. A Nutius não se envolve nesse tipo de coisa. Os devs têm o direito deles de falar o que quiserem nas redes sociais, a gente não vai encher o saco disso, mas a gente não entra nisso. Cada um ali pensa de um jeito diferente ali na diretoria e a gente vive tranquilamente assim. Nosso foco é lançar jogo bom, com qualidade, com preço acessível e prover valor para os desenvolvedores como empresa boa. É isso.
Vai ter treta de tudo na internet, a gente não tá envolvido. E nem vai se envolver. Vocês têm informação de que... Você tem a informação de em que proporção as vendas de jogos BR vendem mais ou menos dentro e fora do país? Vende muito mais lá fora do que pra cá? Cara, isso aí depende do jogo. Isso é uma coisa que varia muito e... Como tem muito mais pessoa fora do Brasil do que dentro do Brasil, tende a vender muito mais lá fora. Tipo, na China já tende a vender muito mais no Brasil do que o Brasil. Independente do jogo ser brasileiro, americano, na China vende muito. Acabou. Então essa parada assim de publisher também, né? O povo fala, a comunidade ajuda a vender o jogo. Mas não é muito bem assim, né? Igual eu tava falando mais cedo. Tem que tomar muito cuidado com isso. Existe a importância para todos esses elementos dentro do universo de jogos, tá bom? E sobre anúncios, a gente já só vai fazer marketing no Brasil? Não, a gente vai fazer marketing no exterior, a gente já tá planejando para isso, a gente vai ter a nossa estratégia. Fiquem tranquilos que a gente não vai vender jogo brasileiro só no Brasil, nem nada. A gente vai vender o seu jogo para todos os cantos do mundo. Mas cada jogo vai ter uma estratégia diferente para isso. Tem jogos que vão apelar mais pro público japonês. Tem jogos que vão apelar mais pro público americano. E a gente vai fazer estratégias personalizadas para cada game. A meta é se tornar tipo a Devolver Digital brasileira? Cara, não sei. As pessoas têm muito carinho pela Devolver. Mas eu não sei necessariamente até que ponto a gente quer ser igual a Devolver. A gente quer ter qualidade, isso a gente quer ter. Então, enfim, o nosso planejamento é mais, primeiro, sobreviver nesse início. E naturalmente nossa identidade vai nascer. Como eu mando o jogo pra lá pra ser avaliado pra Nuntius, é pitch@nuntiusgames.com. Você pode ir no nosso site que vai ter isso. Nuntius, exclamação Nuntius, galera. Exclamação Nuntius aí no chat que vocês vão ver. Tá bom? Qual o nome da empresa de vocês? Nuntius. Nuntius vem do latim e significa mensageiro. Últimas perguntas. Mandem as últimas perguntas pra gente começar o react. E aí eu vou dar play nas notificações e responder todo mundo que mandou notificação aqui no LivePix. Aí, ó. Deram exclamação Nuntius aí já, pô. Só procurar. Para ter o apoio de uma publisher como a Nuntius, é preciso que o jogo esteja em uma fase testável jogável? Ou só ideia já basta, mesmo estando no papel? Ideia não basta, Gantz. É uma coisa para todo mundo aí que quer entrar no mercado. Ideia não vale nada. Ideia não vale nada. Bota na cabeça. Ideia não vale nada. Sua ideia e nada é a mesma coisa. O que importa é você ter um protótipo funcional, já em um nível apresentável, uma demo talvez, para apresentar para Nuntius, para ver, ou para qualquer outra publisher que você quiser, para ver se você tem as condições, as necessidades, se a gente pode suprir a sua necessidade, por aí vai. Mais perguntas desse tema específico. Não vou responder coisa que não é do tema, gente, desculpa. Depois eu respondo outras bobeiras, mas agora é focado. É o momento, hein? É o momento de vocês tirarem qualquer dúvida, mano. Dúvida do assunto de jogos nacionais e publisher, né? Já tem jogo planejado para lançar? A Nuntius está sempre procurando jogos novos de qualidade para poder anunciar. Então fiquem ligados nas nossas redes sociais que vocês vão descobrir coisas legais, tá bom? Twitter, Instagram, Blue Sky. Acompanha a gente lá, tá tudo no nosso site, exclamação Nuntius, vai lá no nosso site e vocês vão ver coisas novas aí no futuro. Estamos sempre anunciando coisinhas interessantes, tá bom? Nunca estamos parados. Aí, ó, o Thunder. Fala, Thunder, beleza? Como é que você tá? Vou admitir, depois da Nuntius começar, minha vontade de voltar a ser dev veio forte. Meus pêsames. Não! Mais um pra sofrer, mano. Mais um pra sofrer. Mas que bom, mano. Você conseguir fazer se organizar pra fazer um projeto. É muito legal criar, né? Criar... Quem gosta de criar sempre tá angustiado querendo fazer alguma coisa. Eu já sofro sendo criador de conteúdo, pois é, né? Vocês planejam expandir no futuro? Sair do nicho de jogo e abrir uma empresa irmã focada em outras mídias, caso dê muito certo? Ô, Luca, curiosamente, o povo tava discutindo isso hoje, esses dias na diretoria. Mas nosso foco agora tá totalmente em vamos vender os jogos, caminhar com as nossas pernas e gradativamente as coisas vão se orientar. A gente não tá pensando coisa muito além. Caraca, vamos virar, Porra, sei lá, vamos começar a fazer a Nuntius Filmes, não. Não. Estamos focados em jogo. Sem Nuntius Bet. Só Narrabet vai ter. Nuntius Bet não. Isso aí é meu projeto, Narrabet.
pra gente ficar postando capítulo de mangá. Deixa eu ver se eu entendi. Como distribuidora, vocês vão incluir tradução e outras coisas do tipo? Sim. A gente faz controle de qualidade, porting, tradução e marketing. A Anúncios também trabalha com jogos de RPG de mesa ou só digital? Só trabalhamos com jogos digitais. Alguma recomendação de jogos da Anúncios? Dá exclamação Anúncios, clica no nosso link da Steam, que tem 5 jogos lançados já e várias demos. Depende do que você gosta. Por exemplo, se você gosta de um jogo de tiro bem-humorado, meio Doom da vida, né? Tem o First Person Shooter, que todo mundo jogou, falou que é muito divertido. Ele tem um visual mais cartoon e é muito bacana, né? Tem um game design legal e é bem aquele boomer shooter, né, que a gente chama. Se você gosta de plataforma, cara, você vai ter o Code Bunny, que é tipo um Mega Man um pouco mais frenético. Você também tem... Se você curte point and click, muita história, tem o Revoar. Se você gosta de jogo mais de arcade, de tiro, sobrevivência, com visão top-down, você vai ter o Heart Future Whispers. Mas tem várias demos também lá, dos nossos jogos. E... além desses, você também tem se você gosta de Tower Defense, tem um que é muito visualmente maravilhoso, que é o Bees vs Zombies. E ele é um Tower Defense roguelike, muito viciante. Anúncios também vai abraçar jogos para celular ou apenas PC e console? Isso é uma ótima pergunta. Jogos de celular, normalmente, né, como que eu posso dizer? Portes de jogos para celular, normalmente já estão na ideia do desenvolvedor desde o início. Portar um jogo de PC para celular é muito diferente de portar um jogo de PC para videogame. Ô, Isaías, se você estiver aí no chat e quiser me corrigir se eu falar besteira, fica à vontade, tá? Então, normalmente, um jogo para ir para celular, o dev já tem que estar preparando isso desde a concepção do jogo. Pegar um jogo que já existe e portar para celular é uma tarefa herculeana que, na maior parte do tempo, não vale a pena. Então, se o dev quer o jogo dele em celular, ele já tem que trazer isso desde a estrutura base do jogo. Entendeu? Se ele não trouxer isso desde a estrutura base do jogo, tem que estar desde a concepção. Não tem como fazer o port. Anúncios não vai fazer esse port. Mas se o dev, ele já está pensando, eu quero celular, PC e console, aí ele já vem o jogo mais ou menos ali organizado para celular, já tem umas coisas implementadas, e aí ele vai receber o suporte da Anúncios para melhorar, ajudar a finalizar isso aí. Mas o jogo ele tem que estar organizado para celular também desde o início. Tipo, se fossem idiomas, fazer um jogo é tipo falar português. Para PC é falar português. Para portar para console é tipo inglês, italiano e alemão. Portar para celular é chinês tradicional. É totalmente diferente. Quais as engines que vocês trabalham ou têm disponibilidade? Boa pergunta, Ed. A gente trabalha com todas as engines para port, menos Construct no momento, porque a Construct ela tem algumas dificuldades para porting. Então a Construct a gente está avaliando muito caso a caso. É bem limitado. Tá? Tem que ser um projeto que alinhe muito com Anúncios para a Construct ser considerada. Mas a Construct não tá como... tem essa maior dificuldade, mas fora ela todas. Sem garantia. A Construct tá sem garantia. É uma coisa que a gente vai ver aí no futuro, mas tem as limitações da própria engine, entendeu? Porém, se você faz em Godot, Anúncios é uma das 10 entidades no mundo que faz port para Godot em todos os consoles, inclusive Nintendo Switch. Só tem 10 grupos no mundo que fazem isso. Nós somos um desses grupos. Então se você mexe com Godot e quer seu jogo no Switch, e em todos os outros consoles, a Anúncios é uma empresa que faz isso. Caraca, a gente é brabo, hein? Caralho, toda vez que eu lembro disso eu fico... Nossa senhora, a gente é brabo pra caralho. A pergunta mais importante, tá feliz trabalhando pela indústria de jogos nacionais, em distribuição, divulgação? Cara, eu tô bem feliz. Eu sempre quis trabalhar com jogo desde pequenininho. Eu já pude trabalhar de várias formas diferentes, como diretor de narrativa lá no Pocket Bravery e outros projetos da Statera. Agora podendo trabalhar em uma empresa traz uma frente mais ampla no mercado, é uma experiência muito legal. E eu espero que eu possa trazer conhecimento, informação, diversão e notoriedade para esse assunto também. E que você possa mandar esse vídeo para algum amigo seu, beleza?
Eu também não vou estender muito esse vídeo não, senão ninguém vai assistir um vídeo de 1h50 falando sobre mercado nacional, ok? Então eu vou finalizar essa parte da live por aqui, a gente vai continuar fazendo os reacts, mas esse assunto vai estar finalizado, beleza? Então, valeu, dá o like, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo quais jogos brasileiros você acha que são bacanas e que merecem ser reconhecimento. Siga os anúncios nas redes sociais para você ficar atento às novidades e passa esse vídeo para algum amigo seu que tem dúvidas sobre o mercado nacional e que acha que jogo brasileiro é golpe, que Nuntius tá e não vai fazer diferença nenhuma na vida do brasileiro. Vamos ver se a gente consegue ajudar essas pessoas a verem que o mercado nacional tem muito a oferecer e que as empresas brasileiras, principalmente aqui a Nuntius, né, que eu faço parte, que eu tô comentando, tá querendo fazer um trabalho sério para beneficiar você, jogador, você, desenvolvedor, para ter um produto de qualidade, um serviço de qualidade e um jogo num preço justo em todas as plataformas. Beleza? Tamo junto e é isso aí. Falou!